Olá, eu sou Alex Naldo e neste vídeo vamos falar sobre o turismo e as ciências exatas. A cidade escolhida é a de Goiás Velho. Goiás Velho foi a primeira capital do estado de Goiás, mantendo-se nesta condição até 1934. Possui 3.108 km² e está a 136 km de Goiânia. Foi originada no vilarejo de Arraial de Santana, fundado em 1727. Em 27 de junho de 2001, recebeu da Unesco o título de Patrimônio da Humanidade. As principais atrações turísticas da cidade são as igrejas do Carmo, de São Francisco de Paula, de Santa Bárbara, de Nossa Senhora da Abadia, de Nossa Senhora da Boa Morte, onde reside também o Museu de Arte Sacra, o Museu das Bandeiras, Palácio do Conde dos Arcos e a Casa do século XVIII, onde viveu a poetisa Cora Coralina. A arquitetura da cidade é basicamente inspirada nas construções portuguesas do século XVIII, com alguns traços do barroco e arte déco. Cores e pigmentos. Uma cidade multicolorida. Os pigmentos são partículas que se unem por uma substância química aglutinante, dando coloração às tintas, ou seja, é o elemento que origina a cor. Normalmente essas partículas são extraídas de plantas e minerais, e a substância aglutinante depende da técnica de pintura utilizada, como exemplo, o óleo, ovo ou cera. De origem vegetal, temos o exemplo do pau-brasil e urucum, para a extração do vermelho, e da seiva de genipapo, para produzir do azul ao preto. E de origem mineral, temos o enxofre arsênico, para a produção do pigmento amarelo-ouro. Cores padrão RYB. O conjunto RYB, Red, Yellow, Blue, vermelho, amarelo e azul, é um conjunto histórico de cores primárias usado principalmente em arte na produção de pigmentos para tintas. Então, somando cores primárias, produzimos cores secundárias. O azul mais o amarelo produz o verde. O vermelho mais o amarelo produz o laranja. O azul mais o vermelho produz o roxo. E somando a uma cor secundária uma cor primária, produzimos cores terciárias, a exemplo do oliva, do celeste, do violeta, do rosa e do turquesa. Então, passeando pelas ruas de Goiás Velho, podemos ver muitas cores, tornando a cidade muito atraente. Mas para o olho humano, o padrão de cores primárias é o padrão de luz, que é o RGB, Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul. Então, a radiação solar, a luz, atravessa primeiro a córnea, depois o cristalino e atinge a retina. A retina funciona como uma tela no fundo do olho. E é na retina que existem células especializadas. As células denominadas cones são as responsáveis pela captura das cores, justamente no padrão RGB. E as células denominadas bastonetes são as responsáveis pelos tons de cinza, que nos dão a percepção de intensidade luminosa. O clima e as paredes claras. As casas são construídas no estilo semelhante ao que se vê no interior de Portugal, feitas com estruturas em alvenaria, taipa, tijolo rebocado e caiado de branco, com portas e janelas de madeira de lei pintadas em cores intensas. Nos meses de setembro e outubro, a temperatura pode atingir até 39 graus Celsius. Então, as paredes em tons claros, ou até mesmo as paredes brancas, são ótimas refletoras da radiação solar, tornando a temperatura dos ambientes internos mais amena. Formas elípticas e circulares. Na arte barroca, a partir do século XVII, começaram a surgir as formas circulares e elípticas, que vieram a marcar uma das características mais fortes deste estilo. Em Goiás Velho, a representação de círculos e elipses nas fachadas das edificações é algo notável. Arcos romanos. Os arcos romanos nascem por uma necessidade estrutural e trazem elegância à edificação.
Catedrais e antigos viadutos romanos usaram esta técnica para suportar grandes pesos. O barroco tem nos arcos um ponto forte de sua manifestação estilística. Uma análise física da distribuição vetorial das forças atuantes nos blocos permite concluir que é a própria gravidade que une as peças e estabiliza a estrutura, lhe conferindo grande resistência na sustentação de pesos. Esculturas. A escultura barroca é carregada de grande expressividade nos gestos, representando movimento, energia e vitalidade, transmitindo ao observador algumas emoções, como a percepção de violência, medo, sofrimento e devoção. Uma preocupação para se garantir a estabilidade das esculturas é a distribuição equilibrada de sua massa em torno do eixo vertical da peça, visando um torque total nulo, pois caso assim não ocorra, com o tempo, o torque resultante poderá contribuir para a ruptura e queda da estrutura. Então veja neste esquema, do lado esquerdo nós temos um braço mais longo, com uma menor massa, que tem a tendência de fazer o sistema girar no sentido anti-horário, um torque anti-horário. Do lado direito, temos um braço mais curto, mas com uma maior massa, fazendo com que o sistema tenha a tendência de produzir um torque no sentido horário. Como a multiplicação da massa menor pelo braço maior dá o mesmo valor da multiplicação do braço menor pela massa maior, dizemos que os torques estão equilibrados e que o torque resultante é nulo. Isso traz estabilidade para a estrutura. O número de ouro. Podemos ver na cidade algumas formas retangulares, construídas nas proporções típicas do período renascentista e barroco, no qual era forte a influência do número áureo. Se desenharmos um retângulo cuja razão entre seus lados seja o número de ouro, este poderá ser dividido num quadrado e em um outro retângulo que possui a mesma propriedade. O número de ouro vale aproximadamente 1,66. Na arquitetura, esta razão está presente em muitas construções, desde as pirâmides do Egito até o edifício das Nações Unidas. A série de Fibonacci está incorporada a esta estrutura matemática. Veja o exemplo ao lado. 1 mais 1 é igual a 2, 2 mais 1 é igual a 3, 3 mais 2 é igual a 5, 5 mais 3 é igual a 8, 8 mais 5 é igual a 13 e por aí vai. Esta é a sequência de Fibonacci. Para você encontrar o número seguinte, você deve somar o número atual ao número imediatamente anterior. Veja que essa construção está exatamente na produção desses quadrados, conforme comparado com as janelas aqui nesta tela. Um quadrado de lado 1 mais um quadrado de lado 1 dando quadrado de lado 2. Depois 1 mais 2 dando quadrado de lado 3. Depois 2 mais 3 dá o quadrado de lado 5. Depois 3 mais 5 dá o quadrado de lado 8. E finalmente 8 mais 5 dá o quadrado de lado 13. Veja que com isso nós produzimos janelas que obedecem à sequência de Fibonacci e produzem o número áureo, 1,66. Basta dividirmos o lado maior pelo lado menor de cada retângulo. Art Deco. Outro viés artístico da cidade é a Art Deco, que se iniciou como estilo arquitetônico em 1910 na Europa. Suas formas simples, com linhas retas, círculos, triângulos e quadrados, e sólidos geométricos como cones e cilindros, formando arranjos simétricos, são a base desse estilo, a exemplo do elevador Lacerda, em Salvador. Enfim, visite Goiás Velho e viaje no tempo, imerso no mundo de formas, poesia, cores e história colonial do ciclo de ouro. Obrigado e até a próxima!